Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a uma live, se você for assistir ao vivo ou a um vídeo, né? É uma live surpresa mais uma vez. Ultimamente tenho tido algumas dificuldades aí para fazer lives programadas, embora na próxima quarta-feira a gente tenha uma live às 17 horas. Vou falar sobre alimentação para a pessoa com demência. Mas enfim, a maioria das lives que eu tenho feito agora são assim, né? Lives onde surge aqui um insight, e aí eu venho para fazer uma live. Então isso aconteceu agora, né? Eu estava lendo alguns comentários do YouTube, sempre dia de sábado, algum dia da semana que tem algum momento mais folga, eu entro no YouTube e começo a ver os comentários ali. E aí eu vi alguns comentários de cuidadores, né? Falando sobre essa dificuldade de dizer não, falando sobre essa sobrecarga aí de cuidado, esse mundo de responsabilidade que o cuidador tem. E aí eu resolvi entrar aqui agora, fazer uma live para vocês. A gente vai conversar um pouquinho, assim, uma live rápida, sobre o cuidador de idosos e a dificuldade de dizer não, tá? É uma live que é importante, tanto para você que é cuidador, tanto para você que trabalha com cuidadores, para você entender um pouquinho como que se dá essa dinâmica, né, do cuidador, porque às vezes a gente não consegue entender por que o cuidador sempre é sobrecarregado, está cansado, está estressado, tem várias coisas aí. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso e trazer algumas dicas para os cuidadores, né? Então você que está assistindo ao vivo aí, né? Quem está entrando aqui agora, já deixe seu boa noite, se possível, coloca o aviãozinho aí, convide outras pessoas, porque eu não divulguei a live agora em 5 minutos que eu resolvi fazer essa live. Então não tinha nenhuma programação, não convidei as outras pessoas. Se vocês puderem convidar também, tá? Enquanto isso, vou me apresentar rapidamente, porque eu sei que sempre entram pessoas, o vídeo vai para o YouTube, entram pessoas que não me conhecem. Então, eu sou Juliana Benevides, sou professora de gerontologia, sou especialista em gerontologia, em saúde da pessoa idosa, gestão da saúde pública, sou mestre também em saúde, com foco na discussão de cuidados paliativos, né, voltados para pessoas idosas. Estou fazendo meu doutorado também agora, discutindo algumas questões relacionadas aí ao cotidiano das pessoas com Alzheimer e os cuidadores também. Sou idealizadora do método SOS Alzheimer e trabalho já há 13 anos, né, no campo da gerontologia, aqui nas redes sociais já há 4 anos, sempre trazendo assuntos relacionados à saúde da pessoa idosa, convivência com a pessoa idosa, com foco maior em Alzheimer, mas trabalho todas as questões voltadas para a longevidade, né? Quero dar uma boa noite para Renata, quem mais estiver online deu boa noite também, tá bom? Vou começar então agora a nossa reflexão, né? Como eu falei para vocês, eu recebo assim um mundo, centenas de comentários no meu canal do YouTube dos cuidadores. Assim, é muito triste ver o quanto que os cuidadores estão sempre cansados, estressados, sobrecarregados, e isso traz um conjunto enorme de problemas de saúde. E muitas vezes o próprio cuidador não percebe que ele está indo ladeira abaixo, né? Então, assim, é muito comum pessoas que cuidam, e aí não só cuidadores de idosos, mas, por exemplo, a gente trabalha na área de saúde, né? O que a gente percebe? O profissional de saúde tem muito nessa essência, né? Como se fosse assim, uma vocação para o cuidado, só que a gente acaba se excedendo nessa questão. Então a gente acaba, por exemplo, se eu cuido profissionalmente de pessoas, eu acabo pegando também toda aquela carga daquela família que eu cuido, ou do hospital que eu trabalho, da unidade horária. Eu pego tudo aquilo para mim como se fosse só responsabilidade minha. E aí eu pego também toda a responsabilidade com o cuidado das pessoas da minha família. Ou se eu sou cuidadora familiar também, né? Eu me excedo muitas vezes. E isso pode ocorrer por diversos motivos. Às vezes as outras pessoas da família deixam também de contribuir, porque a gente pega essa carga sem a gente perceber, né? A gente assume tudo aquilo que a gente acha que a gente vai dar conta. Depois, com o tempo, a gente percebe que não dá. E a gente acaba afastando as pessoas também, né, desse processo de cuidado, principalmente quando nós somos pessoas que a gente quer que o outro cuide do idoso como a gente cuida. Então isso vai ser um problema, porque ninguém mais vai querer cuidar, né? Bom, se tem que ser só daquela forma que ela quer, eu não consigo fazer daquela forma, então eu vou sair fora. Isso acontece. E aí, assim, além disso, o cuidador, ele é muito, a gente percebe muito uma tendência a priorizar as outras pessoas, né?
a não se priorizar, a ver sempre a necessidade do outro sempre está à frente da necessidade dele. E o cuidador apresenta muita dificuldade de dizer não, tá? E de dizer não só para aquela pessoa que ele cuida, mas dizer não para diversas outras tarefas. Ou seja, às vezes ele já está sobrecarregado cuidando daquele idoso, ele ainda pega várias outras responsabilidades para ele fazer. E o fato é que os estudos, né, científicos vão comprovar para a gente que 85% das pessoas, né, que cuidam de pessoas idosas, dos familiares que cuidam de pessoas idosas, eles não têm folga, ou seja, eles cuidam 24 horas por dia sem descanso, tá? 20 a 40% desses cuidadores vão apresentar depressão. Vão apresentar, e não só depressão, como muitas vezes uma depressão junto com ansiedade, junto com estresse, né? Muitas vezes isso acontece tudo junto, e é por isso que às vezes um cuidador vai chegar na unidade de saúde, ou vai chegar para você atender, por exemplo, se você é um profissional de saúde, um gerontólogo, e às vezes o cuidador está estressado, às vezes ele tem até um comportamento agressivo com o idoso, e às vezes a gente tem um pré-julgamento. Mas a gente não entende que aquela pessoa cuida daquele idoso 24 horas por dia, que não tem ninguém ali que faça esse compartilhamento de cuidados. Então você acaba ficando estressado, você dorme mal, você está o tempo inteiro, né, sob pressão, você vai ficar estressado. E aí, por que acontece isso, né? Por que os cuidadores têm dificuldade, né, em se priorizar, eles priorizam mais as outras pessoas, eles têm dificuldade de dizer não. Isso acontece por vários motivos. Por exemplo, um dos motivos é o desconhecimento das próprias necessidades, né? O cuidador tem essa ideia de que tem que cuidar do outro como se ele não tivesse necessidade de cuidado. Como se ele não precisasse dormir bem, ele não precisasse descansar, ele não precisasse se alimentar, ele não precisasse de lazer. Ele foca, como eu vi hoje no comentário do YouTube, eu engordei, eu fiquei diabética, eu estou hipertensa, mas eu estou aqui firme cuidando da minha mãe 24 horas por dia até o fim. Aí o que eu pergunto para essa pessoa é o seguinte: ela acha que no caminho que ela está fazendo ladeira abaixo, que ela vai conseguir continuar cuidando? Ela vai conseguir continuar nesse propósito? Não vai, porque ela está visivelmente, né, por exames, pelas doenças que estão surgindo, ela está adoecendo. E muitas vezes esse cuidador vai chegar a um ponto de adoecimento tal que ele, muitas vezes, ele vai morrer, ele vai ter um infarto, ele vai ter um AVC, ele vai ter um câncer, ele próprio vai ter um Alzheimer, e ele, às vezes, vai morrer antes dessa pessoa que ele cuida, justamente porque ele não consegue observar as próprias necessidades, ele acaba sendo negligente com ele mesmo, né? Outra questão é essa virtude do cuidado, a forma deturpada que a gente olha para o processo de cuidado, né? É uma virtude, é bonito cuidar, tá? Agora, a partir do momento que eu sou solidária com as outras pessoas, que eu tenho dificuldade de dizer não para outras pessoas, e que eu acho que eu tenho que ficar o tempo inteiro cuidando, e que eu não entendo que eu também preciso me cuidar, eu estou deturpando o cuidado, porque eu não tenho como amar o outro se eu não me amo. Esse é um ponto, e muitas vezes você está deixando de se amar, né? Dizendo que está amando o outro, quando na verdade às vezes é uma necessidade própria que a gente tem de afeto. E aí é um terceiro ponto. Às vezes a gente teve uma vida tão sofrida, né? Seja no casamento, seja com os pais, né? Toda a nossa dinâmica, a nossa história de vida foi tão difícil, que a nossa única forma de ter atenção e amor dos outros é sendo extremamente solidária, é abrindo mão, é fazendo sacrifícios, né, o tempo inteiro, porque aí as pessoas vão olhar pra gente e falar assim: nossa, né, como ela é uma pessoa boa, como é uma pessoa gentil. E isso inconscientemente, tá, gente? É difícil, às vezes você vai fazer terapia anos para você entender que você tá nesse processo, né, que você se excede no cuidado porque você tem uma necessidade de afeto, tem uma necessidade de atenção, você não tem autoestima, e aí você precisa que as pessoas olhem para você com pena, e aí você acaba adoecendo porque você vai se excedendo, cuidando, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Porque esse excesso de cuidado, por muito tempo, você se excedendo em quantidade, né? Essa dificuldade de dizer não, e você fazendo isso por muito tempo, vai ter muitas repercussões. Vai ter repercussões físicas, vai ter repercussões mentais. Então, o que a gente vê nos cuidadores que se excedem? É isso: obesidade, hipertensão, diabetes, câncer, depressão, é tudo isso, tá? Ou seja, doenças do ponto de vista físico e doenças do ponto de vista mental que vão surgindo, né? E como a Sol colocou aqui, tem várias questões, né, que acontecem, várias questões. E a Sol até colocou aqui, quando acontece luto, é esse cuidador que vai se dar com a questão, vai se deparar com a questão burocrática, né, de partilha de bens, etc. Verdade. Ele vai ter toda aquela dificuldade ali, às vezes, para compartilhar o cuidado.
e muitas vezes não vai ser valorizado por aquilo que ele faz, né? As pessoas vão se acostumando quando elas percebem que você toma conta de tudo, que você resolve tudo, elas vão seguir na vida delas enquanto você resolve. Então, algumas questões que eu queria colocar para você que é cuidador e você que é profissional, você também pode colocar para o cuidador. Primeiro, né? Será que isso que eu estou fazendo pela pessoa que estão me propondo, isso que estão me pedindo é necessário, né? Eu vou dar um exemplo mais uma vez da minha situação com vocês. Eu tenho meu pai. Meu pai é lúcido, orientado, não tem nenhum problema mental, não tem Alzheimer, não tem não sei o quê, mas ele tem uma deficiência física. E aí papai foi morar comigo, né? Quem tá me conhecendo agora não sabe, mas papai foi morar na cidade que eu moro, aluguei uma kitnet com meu pai em frente à minha casa. E aí papai tem os cuidadores que ficam durante o dia e à noite eu que fico responsável por papai, trocar fralda, fazer da alimentação dele, essa coisa toda. E aí, assim, eu tava tendo muitos problemas no início com meu pai com questão de cuidadores. Os cuidadores não ficavam, meu pai uma pessoa difícil ali, né? E aí, enfim, e aquilo tava me estressando, porque eu tinha que ficar entrevistando cuidadores o tempo inteiro. Eu trabalho muito, eu estudo, eu tenho muitas responsabilidades. E aí, né, até em terapia, tudo conversando isso, eu cheguei, assim, eu tive consciência que eu fiz, não, calma aí. Pai é lúcido, papai é orientado, papai tem telefone, papai mesmo pode ligar para os cuidadores, papai mesmo pode entrevistar as cuidadoras, ele mesmo pode acertar os horários, ele pode acertar o valor e eu vou fazer a minha parte, que é fazer o pagamento, que é, né, resolver essas coisas todas aí. Mas essa parte ele pode fazer. A mesma coisa, por exemplo, hoje teve um probleminha com um negócio de televisão do meu pai. E aí a cuidadora me ligou, né? Ah, tem como resolver? E aí eu falei para ela, olha só, eu vou ligar para papai agora, porque assim eu tô de plantão. Papai tem o telefone dele, ele pode ligar, né, para alguém da família, ele pode ligar, ele mesmo daí ele pode resolver, não preciso eu daqui da UPA ligar e tentar resolver uma coisa que ele tá lá, não tá trabalhando, ele é lúcido orientado, ele pode fazer. Então, assim, muitas vezes a gente se excede porque a gente faz coisas pela pessoa que ela não tem necessidade. Às vezes você cuida de um idoso deficiente físico, ele não tem Alzheimer, ele não tem nenhum outro problema. Então ele pode resolver essas coisas cotidianas igual eu tô falando, né? Ou do contrário, ele tem uma perda cognitiva, mas ele ainda não tem uma perda física. Então ele pode comer sozinho, ele pode tomar banho sozinho, que você orientando, você não precisa fazer isso por ele, mas às vezes a gente faz. Então quando alguém pede alguma coisa pra gente fazer, ou até a própria pessoa ali que a gente está cuidando, a gente tem que pensar, será que é necessário? Será que eu preciso despender meu esforço físico, meu esforço mental para resolver uma coisa? Ou será que essa pessoa não tem condições de fazer, né? Ou será que tem uma outra pessoa que possa fazer por mim? Por exemplo, né, lá no meu pai, tem algumas questões, as medicações dele, fralda, não sei o quê, que a gente adquire tudo no município onde mora a minha família. Eu moro numa cidade com meu pai e minha família mora em outra, né? E aí eu passei essa responsabilidade para minha irmã. É a minha irmã que vai, pega a medicação dele, e depois eu vou lá na casa dela, busco e levo para minha cidade. Então, assim, a gente tem que aprender a compartilhar essa responsabilidade. Às vezes são coisas que a gente fala assim, mas eu já cuido desse idoso, eu já faço tudo, por que eu não vou fazer mais isso? Vocês vão perceber que vai fazer uma diferença enorme quando você tira uma coisa pequena, vamos supor, né? Essa questão dos medicamentos do meu pai, teoricamente é uma coisa pequena, né? Eu posso ir ali, sair da minha cidade, em 2 horas buscar e resolver, mas 2 horas do meu tempo é muito tempo, porque eu tenho muita coisa para fazer. 2 horas do seu tempo é o tempo que você vai dormir, é o tempo que você vai descansar, é o tempo que você vai assistir um vídeo, é o tempo que você vai conversar com os amigos. Então, assim, às vezes, uma pequena contribuição de outra pessoa vai mudar, sim, a sua vida. E às vezes o cuidador fica se debatendo, mas né, eu já faço, é só isso aqui que a pessoa vai fazer, então eu não quero que faça. Não, deixa eu fazer, mesmo que seja uma coisa pequena. Você vai ver que vai fazer uma diferença na sua vida, né? Outra coisa, será que eu posso recusar? Porque às vezes você pode recusar. Vou dar mais uma vez o exemplo do meu pai. Às vezes meu pai me liga, ele me pede coisas no meu horário de trabalho que ele pode esperar, que eu posso fazer amanhã, que eu posso fazer semana que vem, que eu posso fazer mês que vem. Mas ele me pedia na hora e eu achava que eu tinha que fazer aquilo na hora. Então eu ficava me sobrecarregando para fazer as coisas do meu pai. Com o tempo eu fui aprendendo que não, ele pode esperar. Ele tem tempo disponível, ele pode esperar. E aí eu sempre avalio, isso aqui é urgente? Isso aqui eu preciso resolver em curto prazo? Ou eu posso resolver em médio, ou eu posso resolver em longo prazo? E eu me organizo dentro daquele prazo. Ou será que eu realmente preciso fazer aquilo? Porque às vezes não preciso. Por exemplo,
Essa semana meu pai cismou com uma coisa, uma documentação dele lá, que ele não tem necessidade nenhuma e que ele quer uma atualização daquele documento, que ele não vai usar para nada. Aí eu falei assim, eu não vou despender o meu tempo para ir resolver uma coisa, um documento que ele só teria necessidade se ele fosse trabalhar. Sendo que é aposentado, não vai trabalhar, ele não tem necessidade daquele documento. Então assim, para que eu vou fazer aquilo? Eu vou despender, vou pegar meu pai, vou faltar um dia de trabalho, vou colocar meu pai em cadeira de roda, na cadeira, vou pedir ajuda para botar no carro, vou perder uma manhã inteira, vou pegar para uma coisa que não tem necessidade. Então eu recusei, não vou fazer, não tem necessidade. Então assim, a gente também tem que aprender a dizer não. Ou, por exemplo, será que pode ser adiado, né? Por exemplo, eu vou agora, meu pai precisa fazer uns exames, são exames de rotina. Eu sei que eu vou precisar de um tempo para fazer o agendamento de todos esses exames, então tem umas 2 semanas que eu estou segurando isso, vou resolver agora nessa semana. Que eu vou nas unidades, vou marcar e bababá, e vou reservar um dia para eu fazer isso tudo do meu pai. Então eu adiei. Agora imagina, se eu não souber dizer não, se eu não souber, né, dizer não, se eu não souber adiar, se eu não souber ver o que é prioridade, eu vou ficar louca, como já fiquei em algumas outras ocasiões. Então hoje eu aprendi a dizer não, hoje eu aprendi a recusar, hoje eu aprendi a adiar e realmente analisar se realmente é uma coisa necessária. Então eu quero trazer 4 dicas para vocês, para finalizar, e eu quero ver os comentários de vocês, se vocês têm experiência em relação a isso, vocês podem trazer as dicas de vocês também, e as perguntas, mas eu vou trazer as 4 dicas que eu queria trazer. Primeiro, né? Faça um calendário de responsabilidades. Eu fiz isso ano passado quando eu voltei a fazer terapia. Então, assim, quais são as responsabilidades que eu tenho hoje, né? Bom, eu tenho o meu trabalho, eu tenho meus estudos, ou no caso de vocês, eu sou cuidadora, né? Então, eu assumi a responsabilidade, eu cuido de tal e tal hora. O que eu faço mais? Eu lavo roupa, eu passo roupa, eu faço comida, eu vou... Anota tudo, todas as suas responsabilidades. Anota no papel mesmo, sabe por quê? Porque quando você fizer isso, você vai perceber que você já tem excesso de responsabilidade. Aí você vai ter mais facilidade para dizer não. Porque quando alguém vir para você fazer, você pode fazer isso? Eu falo assim, não, porque eu já tenho responsabilidade. Não sei o que, não, porque eu já tenho um compromisso, eu já tenho responsabilidade. Às vezes a gente não tem clara a quantidade de coisas que a gente faz. Eu não tinha, tá? Eu não tinha. Então, muitas vezes eu estava num momento, por exemplo, de trabalho, resolvendo coisas do meu pai, resolvendo coisas do meu estudo, eu estava assistindo aula no momento que eu tinha que também fazer uma outra coisa de trabalho, ou o contrário, né? Ou seja, estava resolvendo opção de coisa ao mesmo tempo. Por quê? Eu tinha um excesso de responsabilidades que já estava batendo uma coisa com a outra no mesmo horário, no mesmo tempo, e eu estava ficando cansada, esgotada. Então, às vezes, isso está acontecendo com você também. Quando você começar a notar o que você faz, você vai ter visualizado a quantidade de tarefas que você já faz. Aí você vai conseguir dizer não para as pessoas, porque você vai ver que realmente você está se excedendo. Outra dica é você ter um horário para você. Por exemplo, tem uma coisa que eu já tenho há muitos anos e que eu não abro mão, que é a atividade física. Então, todo dia, se vocês forem olhar meus stories, todo dia no mesmo horário, eu vou para academia. Já foi corrida, já foi exercício funcional, né? Hoje é musculação, mas sempre eu tive essa rotina, desde 2013, com exercício físico. Então hoje não adianta, pode ser meu pai, pode ser trabalho, pode ser qualquer coisa. No meu horário de atividade física eu não abro mão. O máximo que eu faço é trocar o horário. Como aconteceu nessa semana, um dia eu fui para academia depois do almoço, né? Porque eu não tinha conseguido cumprir determinadas coisas à noite, então eu acordei de manhã para cumprir aquilo para ir para academia. Mas é uma prioridade. Juliana, mas academia estética não é. Academia é saúde. Então eu entendi que se eu não cuidar, por exemplo, eu tenho hernia de disco lombar e cervical. Se eu não fizer musculação, eu vou ficar de cama, como quem já é mais antigo aqui viu, que eu fiquei 2 meses de cama, de licença do trabalho, 2020 para 2021, 2021 para 2022, por conta das minhas hernias de disco. Então hoje eu já entendi que eu tenho que fazer musculação para eu ficar bem para minha saúde. E já entendi que faz bem pro meu mental, isso já entendi há muitos anos. Então não tem meu pai, não tem trabalho, não tem estudo, não tem nada que vai me fazer abrir mão da atividade física. Então eu acordo, ajeito minha filha para ir para a escola e vou para atividade física. Aquele horário é meu. A mesma coisa vocês têm que colocar na vida de vocês. Blocos de tempo, né? Eu faço muitas coisas, mas eu tenho blocos de tempo. Eu tenho meu bloco da manhã, eu faço meus exercícios, trabalho. Tenho o meu momento depois do almoço, que eu pego meu celular, mexo, escrevo aqui para vocês, volto a trabalhar. À tarde, naquele meu horário ali de
tarde de trabalho, né? Entre 1 hora e 5 horas e 6 horas. Eu faço um intervalo ali naquele meio, até porque eu, Juliana, não aguento ficar sentada muito tempo. Então eu preciso esticar as minhas costas, eu preciso deitar no chão, como quem vê aqui o meu Instagram. Né? De vez em quando eu posto que eu tô deitada no chão trabalhando, né? Eu preciso descansar um pouco. A minha coluna não dormir mais de 15, 20 minutos, eu preciso descansar, preciso andar, ou deitar, ou descansar. Então eu faço um bloco no meio disso, né? E à noite, aí dou janta ao meu pai, não sei o quê, e tenho a minha rotina ali de noite, por bloco de descanso. Depois de 9 horas da noite não tem Juliano para ninguém, para nada, tá? Que é o horário que eu já vou, assim, parando para 10 horas dormir. Por isso que eu parei de fazer live à noite. Porque eu durmo no máximo 10 horas da noite, live à noite não funciona comigo porque me atrapalha. Então, assim, vocês têm que ter esses blocos de tempo. Ah, Juliana, mas eu cuido do meu pai sozinho, tá? Então, ele dorme à tarde, ou ela dorme à tarde. Então, ao invés de você ir varrer a casa nesse horário, fazer comida nesse horário, você vai descansar. Você tem que ter esse tempo, né, pra você. Então, fazer esses blocos é importante. Para exercício, para fofocar, para mexer no celular, para fazer qualquer coisa. Mas você tem que ter esses blocos, esse intervalo de tempo, né? Sol colocou aqui, me acompanhou, ela lembra desse episódio. Gente, quem é novo aqui não sabe, mas eu já passei por muitas coisas. Essa foi uma das coisas, né? Da descoberta aí das hérnias de disco, quando eu não conseguia mexer meu pescoço. Não dava para mexer o pescoço, porque eu estava travado total, né? E sinto ainda, hoje, por exemplo, eu tô com dor na coluna, né? Ontem eu tava bem, mas assim, como eu vim na semana, ficando muito sentada, por mais que eu faça esses intervalos, acabei sobrecarregando um pouco. Essa semana eu já vou mais devagar, porque eu já tô conhecendo o meu corpo. Então, assim, a gente tem que ir se conhecendo as nossas necessidades, né? Volto no que eu falei anteriormente. Às vezes a gente se excede porque a gente não percebe o que a gente precisa para manter a nossa saúde. Terceiro ponto, né? Que é uma das coisas que eu falei também. Será que é necessário? Eu preciso realmente ajudar aquela pessoa, né? Na minha profissão acontece demais. As pessoas me procuram, como aconteceu nessa semana, por exemplo, né? Você pode ir a tal lugar, fazer palestra, não sei o quê, bababá, porque... Será que eu realmente preciso? Eu tô com uma rotina de trabalho imensa, eu tô com uma corrida de doutorado louca para fazer minha qualificação, né? Será que eu realmente preciso me despender para ir em outra cidade para fazer aquela palestra que vai colaborar com aquele grupo? Ok, né? Mas eu faço um trabalho online, então eu posso me disponibilizar online, que foi o que eu fiz. Olha, consegui reservar 1 hora da minha semana para fazer essa palestra para vocês online. Se vocês tiverem como se organizar e tal, eu posso fazer. Agora, para ir na cidade, não posso, porque eu já estou com a minha rotina apertada. Se fosse uma outra pessoa, né, de repente sem essa consciência, que ia fazer? Eu vou, porque eu vou, palestra, nanana. Só que eu ia fazer isso a que custo, né? Ao custo do meu sono, ao custo de ter que abrir mão, né, desse meu autocuidado que eu estou tentando manter mesmo nessa correria toda. Uma coisa que, na verdade, eu posso colaborar com essas pessoas se elas se organizarem para, de repente, colocar uma televisão, alguma coisa para eu fazer uma transmissão e fazer essa palestra para elas. Então, assim, a gente tem que aprender a nos priorizar, nos amar, cuidar da nossa saúde antes de qualquer coisa, antes da profissão, antes da família, antes da pessoa que a gente cuida, até porque você não vai conseguir ir até o fim cuidando de alguém se você não se cuida, né? A Eli colocou aqui, ó, me encontrou essa semana, né, Eli? Me encontrou essa semana, está amando os vídeos, né? Cuida da mãe há 11 anos com Alzheimer. Então, Eli, lá no meu canal do YouTube, tem mais de 500 vídeos sobre Alzheimer, tem quase 200 vídeos, tem 2 playlists lá que vão te ajudar muito, né? Assista todos os vídeos da playlist que você puder. Fique de olho também, eu devo abrir o curso SOS Alzheimer, acredito, gente, que infelizmente só para final de junho ou julho, porque eu vou fazer uma cirurgia em junho, então não sei como que vai ser esse processo, como que vai ser a recuperação, né? Mas devo abrir o curso lá para final de junho. Mas até lá, né, vocês têm aí todos os meus vídeos do YouTube para vocês assistirem, inclusive para recomendarem nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp de vocês, né? Porque tudo aquilo que ajuda a gente tem que usar para ajudar as outras pessoas também. Então, eu acho que a missão de vocês que me encontraram, que encontraram meu trabalho, também é essa, né? Aprender e também compartilhar, tá? Bom, e aí isso, né? Terceiro passo, como eu estava falando, a gente ver se realmente é necessária a nossa ajuda, seja financeira, seja despendendo o nosso tempo, seja fazendo alguma coisa por aquele idoso que a gente cuida. Será que ele não tem condições de fazer sozinho? Será que não tem outra pessoa que possa fazer?
Será que realmente é necessário? Então, a gente tem que pesar isso e aprender a pedir ajuda. A gente tem que pedir ajuda, tá? Não tem condições de fazer, não dá pra mim fazer. Alguém vai surgir, gente, coloca na cabeça de vocês. A partir do momento que vocês negarem, que vocês aceitarem o limite de vocês, as pessoas vão aprender, as pessoas vão se colocar. Sabe por quê? Vocês têm que sempre pensar o seguinte. Uma vez a psicóloga me fez uma pergunta e eu fiquei pensando sobre aquilo. Realmente, ela falou, tá bom, Juliana, você tem que fazer isso tudo aí, tá? Se você morrer agora, você acha que seu pai vai morrer de fome? Você acha que ele vai ficar sujo? Você acha que ninguém vai cuidar? Ou que no local, na unidade de saúde que você trabalha, que ninguém vai te substituir, né? E aí eu me dei conta da minha insignificância. Se eu morrer, alguém vai cuidar do meu pai, né? Se eu morrer, alguém vai assumir meu posto de trabalho. Então, assim, se você morrer, alguém vai cuidar da sua mãe, você pode ter certeza que alguém vai aparecer. Então, por que não aparecer essas pessoas hoje? Só que elas só vão aparecer quando você impor os seus limites. Quando você falar, não tem condição, não vou fazer porque não dá. Alguém vai aparecer e vai te ajudar. Seja um amigo, seja um vizinho, seja um irmão, seja alguém da sua igreja, vão aparecer as pessoas. Só que às vezes a gente não quer aceitar os nossos limites, a gente não quer expressar, porque a gente quer ficar naquela aura da virtude, do cuidado, de que cuidar é bom, de que eu sou forte, sou firme, as outras pessoas que são ruins, as outras pessoas que não querem ajudar, eu que sou muito boa e eu vou até o fim carregar esse fardo, tá? Só que esse fardo pode custar a sua vida, então tenha consciência disso. Às vezes a gente vai sair de ruim. Vocês imaginam a minha situação, né? Eu trabalho com gerontologia há muitos anos, então dizer não em algumas coisas para o meu pai, para minha família, dizer não dá, não posso, vão ter que esperar, olha que eu sou a maior responsável por ele, mas as pessoas já ficam lá, não, mas tu é. Mas justamente porque eu trabalho com isso é que eu entendo que eu tenho os meus limites, é que eu entendo que eu tenho trabalho, que eu tenho estudo, que eu tenho filha, que eu já tô ali com meu pai todos os dias, já tô organizando a rotina dele, faço as compras dele, troco fralda, dou comida toda noite, né? Por exemplo, não posso ter uma responsabilidade à noite sem antes ter que dar janta ao meu pai, trocar fralda, etc, etc, né? Eu que tenho que ficar organizando essas questões. Então, assim, nós temos que colocar o nosso limite. As pessoas vão falar da gente, vão falar mal, como já falaram de mim, né? Mas elas não têm consciência do que é cuidar, da importância de compartilhar cuidado, da importância de manter o autocuidado, né? De ter o nosso lazer, de ter o nosso espaço. Mas eu sei, eu tenho que colocar isso em prática. Então a mesma coisa vocês, né? Quando vocês começarem a negar, é o que eu estava falando nas histórias de ontem, inclusive quem não assistiu depois assiste. Aliás, de hoje, né? Quando você nega, quando você diz não, quando você aprende a viver com seus princípios, com seus valores, a se priorizar, algumas pessoas vão se afastar, algumas pessoas vão falar mal de vocês, mas faz parte. O importante, gente, é a nossa consciência. Eu tenho que saber que eu estou fazendo o melhor para essa pessoa. Se eu sei que eu estou fazendo o melhor, ponto. Não importa o que as pessoas pensem. Se o meu melhor é até aqui e daqui para lá vai me adoecer, então eu não vou fazer daqui para lá, eu vou fazer até o meu limite. Quem estiver incomodado que vá lá e faça mais, não é isso? Que às vezes a família vem criticar, mas não sei o que não é, vai lá e faz. Eu falo assim agora, às vezes meu pai fala assim, porque a minha irmã falou isso, tinha que fazer isso em tal lugar, ela fala com ela para pegar o carro dela, vir aqui e fazer, né? E aí, se no início, né, as pessoas estranhavam, porque eu também fui mudando com o tempo, como eu falei nos stories hoje, mas hoje as pessoas já entenderam que a minha resposta que eu vou dar é essa. Quando alguém vem me dar dica e fala assim, faz isso, seu pai é assim, assim, eu falo, vem aqui e faça, que sempre tem. Por exemplo, meu pai não recebe visita de irmãos, nenhum, né? É só o WhatsApp, então falar pro WhatsApp é ótimo, né? Agora, vir no dia de ajudar, não. Aí, vez ou outra, vem um que dá uma dica, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o que, tem que bababá. Gente, pega o carro, eu só falo isso, pai, faz o seguinte, liga de volta e fala pra vir aqui e fazer lá. Porque o que eu posso fazer é isso aqui por você. Daqui pra lá, eu tenho Júlia, eu tenho curso de Júlia, eu tenho minha aula, eu tenho não sei o que. Então, assim, aprendam isso. Principalmente, por exemplo, quem tá começando a profissão, né? Como eu tô vendo as meninas escrevendo aqui. Aprenda que não é porque vocês trabalham com pessoas idosas que vocês vão ter que assumir toda a responsabilidade de cuidar da família de vocês, de todo mundo, vocês não vão ter vida, não. Vocês têm que ter a vida de vocês, né? Como eu coloquei mais uma vez nos stories, hoje eu aprendi que eu saio samba, ainda posto
eu de roupinha de samba, eu sambando nos stories para vocês entenderem que a gente tem que viver. Não tem essa de só trabalhar, de só estudar. Eu fiz isso por anos, só trabalhar e só estudar. Ah, Juliana, você é nova ainda, eu tenho 36 anos. Se vocês me perguntarem assim, o que você fez da sua vida, dos seus 18 para cá, né? Eu fiquei muitos anos da minha vida que eu não fazia nada. Eu não viajava, eu só trabalhava. Então eu passei anos ali, por exemplo. Muitos anos trabalhava o dia inteiro, estudava, fazia pré-vestibular público, não sei o que, à noite para poder passar no vestibular. E passei. Aí trabalhava o dia inteiro e viajava 2 horas por dia para fazer faculdade. Beleza. Formei. Antes de me formar, já comecei a trabalhar. Aí, na rotina que eu tenho até hoje, trabalho de segunda a sexta no lugar, um plantão no sábado. Nesse meio tempo, fiz 3 pós, fiz o mestrado, fui no doutorado. Aí, só que tive toda a questão de cuidar do meu sogro, cuidar do meu esposo. Então, eu não tive juventude. Se vocês falam assim, Juliana, você teve aquela época de sair namorando, você teve a época de ir pra rua, de curtir noitada, eu não tive. Eu tô tendo agora, uma vez na semana sair. Eu não tive essa realidade, eu não tenho história para contar para vocês. Eu não tenho história de juventude para contar. Então, assim, não reclamo disso, mas hoje eu aprendi que eu não queria levar essa vida até os 60. Eu não queria chegar aos 70 e falar assim, eu só estudei, trabalhei e acabou, e cuidei, e não tive vida. Eu não quero mais. Então, a mesma coisa eu digo para vocês, a gente tem que ter vida. Então, hoje, do ano passado para cá, foi que eu comecei a viver e eu faço questão de postar. Ao contrário do que as pessoas dizem a mim. Não posta, porque vai sujar a sua imagem profissional. Gente, né? A experiência que eu tenho, o currículo que eu tenho. Se alguém não quiser me contratar porque eu sambo, porque eu saio, porque eu tenho vida própria, porque eu vou à noite, olha, sinto muito por quem não vai me contratar. Porque quem vai perder é quem não vai me contratar. Porque eu não deixo de ser profissional, porque eu tenho vida, porque eu tenho samba, porque eu desfilo. Então, entendeu? Então vocês a mesma coisa, tenham vida própria, saiam, se divirtam, tenham espaço para fazer atividade física, cuidem da alimentação de vocês, cuidem da saúde mental, né? Mais uma vez, se você é cuidador único, comece a dividir essa responsabilidade, a pedir ajuda concreta. Sempre falo isso, né? Meus irmãos não me ajudam, mas você quer que ajuda com o quê? Por exemplo, eu com minha irmã, com uma das minhas irmãs, o que ela se comprometeu comigo? Se comprometeu com essa parte, tudo que eu preciso nesse município, que é onde meu pai morava, que é onde, né, a gente vê toda a questão de medicação, das coisas dele, tudo na farmácia daqui. Ela pega tudo isso pra mim e eu passo na casa dela e pego. Não adianta eu virar pra ela e falar assim, mas eu quero você todo dia aqui dando janta pro meu pai. Eu moro numa cidade, ela tá morando em outra, não dá. Enquanto meu pai tava morando na cidade dela, eu poderia, né? Agora que eu resolvi levar o meu pai pra minha cidade, eu não posso fazer mais isso. Então, eu tenho que saber concretamente o que eu preciso que a pessoa me ajude e também saber o que dentro da condição da pessoa ela vai poder me ajudar. Que não adianta pedir uma coisa que as pessoas não vão poder me ajudar. Tem uma outra situação particular de uma outra irmã, que eu não vou nem comentar aqui, tem, mas também já deu, já foi, né? Também não vou fazer esse comentário aqui. Enfim, mas a gente tem que saber dentro da possibilidade da pessoa o que a pessoa pode fazer e eu tenho que aprender a pedir uma ajuda concreta, tá? Porque aí a pessoa, não, o que você precisa? É isso. Aí talvez as pessoas nos ajudem, porque não adianta deixar subjetivo, né? A Lindona coloquei ontem, fui no samba, hoje estava no plantão íntegra. Eu tô aqui, plantão de 24 horas, fui no sambão hoje, tô aqui ótima e feliz, né? Maria Helena colocou, nada a ver, você é linda e maravilhosa, tem que mostrar. Pois é, tô aí mostrando e sambando, né? Eli colocou perfeita colocação, né? A Sol também e tal. E é isso, gente. A colega colocou aqui, se você faz de uma forma ou de outra, as pessoas reclamam, é isso. As pessoas sempre vão falar, sempre vão dizer que a gente faz pouco, né? Agora, ajudar que é bom, elas não ajudam. Então, eu agora sou debochada, né? Tem que fazer isso. Que legal, fica à vontade para vir aqui na casa de papai a hora que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Olha, perfeita essa ideia. Beleza, que dia que você pode vir para fazer isso para papai? Só fala assim agora, agora eu sou debochada. Porque é assim que a gente tem que ser com as pessoas, dar uma de doida. Às vezes a gente dá uma de doida para as pessoas entenderem, entendeu? Que elas estão sendo inconvenientes. Que a gente não está pedindo opinião. Quem dá opinião tem que ajudar. Não adianta dar opinião para cuidador se você não ajuda o cuidador. A opinião não é bem-vinda quando a gente não ajuda, né?
Cida, minha linda, colocou aqui, Ju, maravilhosa. Ah, você que é maravilhosa, lindona. Você que é maravilhosa, né? Então é isso, gente. Bom, minha bateria tá quase acabando, que eu acho que tava 25% quando eu comecei a live, né? Deve estar acabando. Eu vou fechar a live. Agradeço a presença de todos vocês que estiveram aqui. Quem chegou no finalzinho, daqui a um minutinho a live vai estar no IGTV. Vou tentar colocar no YouTube, no Face também. Não sei porque a conexão aqui da UPA não é muito legal. Não sei se eu vou conseguir subir, mas aqui no IGTV vai ficar. Então assistam desde o começo a live. Compartilhem. Quando for compartilhar, coloca lá nos stories de vocês a live. Coloca lá o arroba, me marca para as pessoas conhecerem o trabalho, né? Para a gente beneficiar aí outras pessoas também. Eu acho sempre legal a gente estarmos juntos, né, nessa missão, que é a missão de ajudar aí os cuidadores, ajudar as pessoas idosas, tá bom? Um abração para vocês, abração Sandra, Maria Helena, Sol. Eu esqueço o nome da colega aqui da KP Cuidados. Coloca seu nome aí para mim que eu tenho que gravar, que você sempre interage, eu esqueço seu nome. A Cida, né, todo mundo que esteve aqui comigo, ó, Eli. Gente, gratidão mesmo pela presença de vocês. É isso. Quarta-feira temos live. Vamos falar sobre alimentação, né, para pessoas com demência. Compartilhe aí nos grupos, né, dos gerontólogos, profissionais de saúde, nos grupos de Alzheimer, de demência, que eu recebo muitas perguntas sobre esse assunto e eu tenho muitas dúvidas para tirar. Eu peguei todas as perguntas que eu andei recebendo para poder preparar essa live. E aí vai ser quarta-feira, né, vai ser um aulão, assim. Então participem, estejam presentes, convidem outras pessoas, tá bom? O nome da amiga é Kelly. Agora não vai esquecer mais não. KP Cuidados, Kelly. Tá tudo certo, tudo decorado. Gente, beijão. Não esqueçam de curtir, compartilhar, deixar o comentário lá, tá? A live vai ficar no GTV. Comentem. Quem vai assistir no YouTube também comente, curta, compartilhe pra gente trazer mais pessoas pra cá, tá bom? Beijão, gente. Bom final de semana pra vocês. Tchau, tchau.